Bom, para a gente entender a guerra civil na Síria, a gente precisa entender um pouquinho o estopim dessa guerra, que se dá não só na Síria, mas em diferentes regiões, né, de frentes árabes, que é um evento, né, uma revolução que fica conhecida como Primavera Árabe. Na verdade, ela surge no final dos anos 2010, início dos anos 2011, onde países começam a se rebelar e demonstrar sua insatisfação contra os regimes ditatoriais que demonstravam algum tipo de injustiça social, injustiça política nas regiões ali dos países árabes, tá? Você tem o início, né, das discussões pela Tunísia, e aí isso vai ser disseminado, né, pelo início, né, ali 2010, a gente está falando do início, né, da consolidação do Facebook, redes sociais, enfim, então, Twitter, então, esses revoltosos, eles começam a usar essas ferramentas, e isso fica muito marcante, né, para o uso das redes sociais, para a disseminação de movimentos sociais, revoluções, enfim, insatisfações políticas. Pois bem, então a Primavera Árabe, ela acontece com a população de inúmeros países árabes, manifestando e exigindo democracia, né, por melhores condições de vida nos seus países. Depois da Primeira Guerra Mundial, a gente tem, como já foi mencionado, né, hoje aqui com vocês, a divisão, né, do Império Turco-Otomano estabelecido por mandatos. E no caso da Síria, né, ela fica pertencente não ao mandato inglês, ela fica pertencente ao mandato francês, a Síria e o Líbano, tá? Pois bem, então, em 1946, né, a Síria, depois do fim da Segunda Guerra Mundial também, a gente se torna ali... A gente não, né? Tô me inserindo na história. A Síria, né, ela se torna independente. E quando ela se torna independente, mais uma vez, perceba aí aquilo que eu falei que é pra guardar no coração de vocês, né? Mais uma vez, a gente tem uma divisão territorial que não vai levar em consideração, né, as etnias, as questões religiosas, os interesses desses povos que viviam ali, né, anteriormente. Então, o que a gente acontece é o seguinte: a gente tem diversos grupos ocupando o mesmo lugar, o mesmo território, e vai ser dividido, né, vai se tornar independente através de divisões feitas por países que não pertencem àquela cultura. Então, só na década de 70, só na década de 70 é que a gente vai ter a consolidação, digamos assim, de uma política, de uma família que vai ocupar a posição de liderança desse estado, que é a família Assad, tá? Então, nós temos desde os anos 70 a família Assad no poder, e desde os anos 2000, tá? A gente tem o Bashar al-Assad, que é um governante ditador, tá? Da região, que vai dominar a região da Síria e que vai contribuir para algumas mazelas sociais, econômicas, né? E que vai fazer com que as pessoas, na época lá da Primavera Árabe, também criassem, né, reivindicações, porque tinham motivos para isso, né? Então, os protestos, né, com o início da Primavera Árabe da Síria, vai ser por pedidos de reforma nesse governo, pedindo democracia, né, houvessem eleições, onde houvessem, né, não só um partido, que era o partido da família, né, do Bashar al-Assad, que já estava desde os anos 70 no governo. Eles queriam um pluripartidarismo na região, eles queriam mais emprego, condições de vida, enfim, todas essas coisas aí, tá? E aí eu trouxe para você aqui o mapa da Síria para você entender, olha só. Teme-se que o conflito entre regime e oposição se torne uma guerra. Por quê? Né? Porque a gente tem uma Síria totalmente fragmentada de interesses, né? Nós temos os sunitas, lembram dos sunitas? Né? Os islâmicos ali, que podem ser ou não radicais, mas enfim, que vão ser contrários aos xiitas, né? Nós temos a maior parte, né, de muçulmanos sunitas, tem 74% deles. Nós temos os alauítas, tá? Que são esses de marronzinho aqui, que tem asterisco bem pequenininho aqui, tá? Mas eu vou ler aqui pra você, ó. Minoria xiita, que é o contrário sunita, que é a maior parte do território. Minoria xiita, a qual pertence Bashar al-Assad, ou seja, é uma né? É um microgrupo dentro daqueles que a gente já entende, né? Que é um grupo que são os xiitas. Então, a gente tem aqui 10% cristãos
e 2% de muçulmanos, outros tipos de muçulmanos xiitas. Então é uma mistureba muito grande, né, de grupos, né, além dos curdos também, enfim, a gente tem uma mistura muito grande de interesses numa mesma região. Isso obviamente vai dar treta, principalmente quando a gente começa a falar dos conflitos da Primavera Árabe. Então vamos lá, os protestos da Primavera Árabe desencadearam uma violenta guerra civil, que é apoiada tanto pelos países ocidentais quanto a Rússia e ainda o Estado Islâmico. Os conflitos cada vez mais intensos resultaram em muitas mortes, torturas, situações desumanas, configurando em 2012 o marco inicial dessa guerra civil. Tentando se aproveitar do caos, o Estado Islâmico e vários países começaram a interferir no conflito, apoiando ou atacando o governo sírio, conforme os seus próprios interesses. Então percebe só, aquele mapa, esse aqui, que já era confuso por si só pelas suas etnias, acaba tendo aí a inserção de mais agentes que também vão querer disputar esse território ou vão querer fazer pressão e influência. Então a gente viu aqui no textinho, ó, a gente viu que tem países ocidentais, que na verdade seriam aí os Estados Unidos, apoiando a população que vai se rebelar contra o Bashar al-Assad, que é esse carinha aqui, que está sorrindo, simpático, dando a mãozinha pro seu coleguinha, que também é um ditador que já está há muitos anos no governo na Rússia, que é o Vladimir Putin, né? Então, eles são amigos, são aliados, isso porque a Rússia, ela tem visibilidade grande na região, porque, ó, tem apoio da Rússia e do Irã, que é contrário aos Estados Unidos também, pela questão da guerra bélica e territorial do petróleo, né? Eles têm financiamento de armas, dinheiro, tropas bélicas, beleza? A Rússia, ó, já tinha bases militares na Síria, então tem toda uma guerra, né, pautada em interesses políticos e geopolíticos, certo? Então a Rússia, ela vai vir como um agente pró-governo, pró-Bashar al-Assad, tá? Ela vai achar, afinal, né, a Rússia também vive na mesma situação que a Síria, né? Ela também vive numa situação de um governo ditatorial há muitos anos, né? Um regime da Rússia que vai implementar isso, certo? Então, seria hipocrisia ser contra, né? Afinal, eles fazem a mesma coisa. Então, eles são, né, unidos nessa questão política. E aí, a troca é apoio militar, bélico, armas, dinheiro, influência também de gás, né, na região, enfim, tá? E o Estado Islâmico, que vão ser os sunitas, ó, lembram dos sunitas? Pois bem, vão ser os sunitas que vão querer proclamar na região a reivindicação pelo seu território, né, para construir o seu califado. Então, olha só quantos agentes tem aí nessa região, né? Pois bem, deixa eu ver aqui já foi, né? Já. Então, olha só isso, pra gente finalizar aqui a Guerra da Síria. A principal força rebelde no conflito é o Exército Livre da Síria, que é o ELS, que vai ser, na verdade, a população, né, que começa aquela discussão, né, na Primavera Árabe, que é contrária ao governo. Então, a gente tem essa população que vão ser compostas, né, por militares, desertores, né, que vão deixar o governo, vão deixar o exército do Bashar al-Assad, vai virar como se fosse uma espécie de milícia na região. Vão ter os militares desertores, os grupos de oposição, né, dos civis, né, e que vão receber apoio americano nessa guerra, né? Afinal, os Estados Unidos é contra o Bashar al-Assad, é contra a Rússia, lembra? A União Soviética, pois bem, né? Vai ser contra, né? Então, o papel dos Estados Unidos aqui, o interesse deles é assegurar e manter a hegemonia militar americana, né, e ocidental no Oriente Médio. Então, ele vai conter também, além dessa questão territorial, né, uma oportunidade dele disseminar o Estado Islâmico. Lembram lá do Estado Islâmico, Al-Qaeda, Torres Gêmeas, vai desencadeando um dominó, né? É assim que a gente estuda o Oriente Médio. Outro grupo também, gente, em destaque nessa questão, são os curdos, que também estão nessa mistureba toda lá, né? Os curdos, né, eles se mobilizam em 2014 para entrar na disputa, né, do seu território na Síria, para ser contra o Estado Islâmico, para atuar contra o Estado Islâmico. Então, na verdade, gente, chega um momento que a guerra já nem tem mais muito propósito, ela vira, na verdade, todo mundo contra o Estado Islâmico, porque eles se tornam um grupo muito extremista
e que vai propagar muito medo e violência no mundo inteiro. Então todo mundo acaba, de certa forma, querendo disseminar o Estado Islâmico e depois a gente resolve a bagunça aqui em casa, digamos assim, né? Então, só para você entender o contexto, os curdos são essa população, né, um povo sem Estado, e que vai reivindicar a criação de um Kurdistão, que seria um Estado para esse povo, né, unificado. Porque na partilha, né, dos mandatos, né, no fim da Segunda Guerra Mundial, essa população curda ficou meio que de fora dessa divisão. Então eles ficam sem pátria, sem nação. Então eles estão espalhados por essa região aqui, na Turquia, na Síria, no Iraque, no Irã, alguma partezinha aqui na Armênia. Então eles reivindicam a constituição de um Estado, só que isso está sobreposto a territórios já existentes, então isso também vai dar guerra, né? Então eles são, percebidos como uma ameaça à integridade territorial de países já consolidados, que já estão estabelecidos, que é o caso do Iraque, do Irã, da Turquia e da Síria, certo? Então, pra gente fechar de vez, beleza? Temos aqui um mapa da Síria, um pouco mais atualizado, tá? É do final do ano de 2019, que mostra como que ficou, né? Com o fim aí, a derrota do Estado Islâmico, né? Várias frentes, né? Apoiando, né? Esse fim desse grupo, então, logicamente, ele vai perdendo força e vai perdendo territórios também. Então, como é que fica essa situação? A gente tem aqui de verde as forças da liderança curda, né, o exército curdo que ajudou grande parte a eliminar o Estado Islâmico desse território. Temos a maior parte do território com o governo sírio, que é o governo do Bashar al-Assad. Temos o exército turco, uma parte aqui que reivindica partes, né, de fronteira, né, de território. Temos as forças jihadistas, que são ali a galera mais extremista, né, dos sunitas. Temos os rebeldes sírios, que vão ser aquela força, né, do exército de liberais, né, da população civil. E basicamente é isso, né? A gente tem essa disputa entre essa região, né? E como saldo de toda essa guerra, né? Não é o nosso caso aqui falar da migração dos refugiados, mas é só um detalhe aí que, de fato, fica muito marcante na história do mundo essa questão da guerra da Síria, né? Porque, afinal, ela se tornou o maior país com número de refugiados do mundo. São 5 milhões de refugiados que se expandiram para toda a região do mundo, né? Principalmente para a Europa na travessia do Mediterrâneo. Então, você vai gerar aí um outro problema, um outro impasse que foi desencadeado por uma guerra civil dentro dessa região. Agora eu te pergunto, cansou, filho? Pois é, até eu tô cansado. Olha só o Scubento. O Scubento tá que nem o Scubento aí com os estudos? Ele não aguenta mais, tá com cara de sofrência. Pois é muito cansativo mesmo, gente. É um conteúdo que cansa porque são muitos detalhes, muitos agentes, muitos territórios, mas a gente não pode desistir, tá? Por isso que eu trouxe aqui pra gente fazer poucos exercícios, tá? Não vou me estender muito porque é muita coisa pra gente falar. Então, trouxe só 4 exercícios rápidos, bem diretos, que a gente vai fazer no próximo bloco pra fechar de vez a nossa aula de Oriente Médio. Perfeito? Tranquilo? Então, vamos lá, vamos fazer os exercícios.